Aí vem sempre uma crítica dizendo, mas talvez não hajam tantas candidatas com a preparação adequada para os cargos. Eu considero isso uma falácia. Olha, eu acho que as mulheres costumam ser muito participativas e têm, de fato, a promoção da integração das equipes como uma característica relevante, né? Então, eu acho que elas contribuem muito para o negócio e contribuem sempre também para trazer um olhar diferenciado, um olhar mais holístico aos negócios de uma empresa. E eu acho que o conselho número 1 seria coragem. Ninguém disse que ser mulher é fácil, né? O conselho número 2 é persistência. Eu acho que esse é, de fato, o caminho. O 3 é que eu vejo que muitas mulheres têm uma ideia de que, de fato, a mulher não é respeitada ou é, de alguma forma, desconsiderada nas lideranças. Eu acho que há dificuldades. Eu não nego que existam dificuldades, inclusive um dos dados mais interessantes é perceber que ainda existe uma relevante diferença salarial entre homens e mulheres no nosso país. Então, acho que isso é algo muito relevante que tem que ser sanado mais rapidamente e que depende das lideranças das empresas tomarem uma medida com relação a isso. Não há razão para que homens e mulheres ocupando os mesmos cargos tenham remuneração diferente. Mas eu entendo também que muitas pesquisas apontam que uma das dificuldades das mulheres é, na verdade, lutar pelos seus interesses profissionais, sejam eles na discussão da remuneração ou na discussão de uma evolução de carreira. Então, um outro conselho vem desse lado. Estabeleça com o seu gestor um diálogo um pouco mais permanente com relação a isso, de forma que não seja só num ciclo anual que você esteja conversando sobre a sua carreira, né? Então, eu acho que conversar sobre a sua evolução na empresa, conversar sobre os investimentos em educação que você pretende fazer, estabelece com o gestor também uma parceria, né? Então, uma forma para reduzir a discriminação ou a diferença é, de fato, ter coragem para estabelecer um diálogo. E esse diálogo não precisa ter resultados imediatos, mas ele deve garantir a sua evolução no futuro. Eu diria que a evolução vem do fato que, se nós pegarmos o caso europeu, a Europa tem ações afirmativas evidentes. Então, vou dar um exemplo. Tanto na França quanto na Espanha, existe um percentual mínimo de mulheres para ocupar os conselhos de administração de empresas listadas em bolsas, e é da ordem de 30%. Nos Estados Unidos e na Inglaterra não há esse tipo de requisito, mas existe lá um movimento que é chamado Clube dos 30%, que vai na mesma direção, ou seja, não é obrigatório, como na Europa, mas é considerado boa prática você ter um percentual de até 30% de mulheres para ocupar os conselhos de administração. Aí vem sempre uma crítica dizendo, mas talvez não hajam tantas candidatas com a preparação adequada para os cargos. Eu considero isso uma falácia, ou seja, não habituados a fazer essa busca obrigatoriamente, obviamente, como são funções que são de nível elevado e que são onde o networking é muito relevante, as mulheres acabam esquecidas. Então, eu acho que as ações afirmativas que existem na Europa e nos Estados Unidos são relevantes. Eu participo de um grupo de liderança chamado Mulheres do Brasil, que é liderado pela Luísa Trajano, que inclusive defende o estabelecimento de cotas para mulheres em conselho no Brasil de forma transitória, ou seja, por um certo número de anos,
de forma que isso de fato se tornasse uma boa prática e que não precisasse mais ser obrigatório. E eu apoio bastante essa causa. Duas reflexões me motivam, né? Uma foi ver o CEO de uma grande empresa global, a Microsoft, que tem como CEO o Satya Nadella, que esteve aqui conosco na Anshan Brasil, almoçando com um grupo de CEOs e disse: diversidade para mim é importante porque eu quero produzir para todos. Então, se na minha empresa a diversidade não está representada, como eu vou entender, na verdade, o público para o qual eu quero produzir e atender, né, com os meus produtos? Então, achei essa uma reflexão relevante, porque faz dos empresários que trabalham pela diversidade empresários que têm uma visão de mais longo prazo e entendem que inovações e também uma empresa mais inclusiva é benéfico para os negócios e benéfico para o resultado dos negócios. E também acho que uma frase em latim que é carpe diem, que quer dizer todo dia trabalhando, né? Trabalhando para que a cada dia, trabalhando para chegar onde a gente quer. É isso.